Hoje você vai declarar algo antes de qualquer outra coisa. Antes do café, antes das notificações, antes de saber como o dia vai começar. Vai abrir a boca e dizer: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não porque está sentindo isso com toda a força, não porque o medo sumiu, não porque o dia à frente parece fácil, mas porque declarar a verdade de Deus antes de deixar o medo falar primeiro é a escolha mais poderosa que existe para começar uma manhã. Esta é a oração desta manhã. E o versículo que vai ancorar tudo é o segundo versículo do Salmo 91. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Repara na primeira palavra: não sinto, não espero, não talvez. Direi. É decisão, é ação, é a boca que se abre com intenção antes da emoção chegar. Esta manhã, você vai dizer, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem saber como o dia vai terminar. Vai dizer porque dizer em fé tem poder de mudar o que está dentro de você, muito antes de mudar o que está ao redor. Mas antes de declararmos juntos, antes de orarmos, a palavra de Deus precisa chegar primeiro. O Salmo 91 inteiro. Cada versículo uma camada de proteção, cada linha uma promessa, cada palavra uma pedra no fundamento sobre o qual essa declaração vai se apoiar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fica um momento. Deixa o Salmo trabalhar dentro de ti. O que foi lido não é apenas um texto religioso bonito. É a palavra do Deus que criou tudo, que te criou, que conhece cada detalhe desta manhã e de cada hora que ainda vai vir hoje, e que antes de você saber o que o dia vai trazer, já preparou a proteção, já posicionou os anjos, já abriu o caminho. Quero começar esta manhã de um jeito completamente diferente. Quero começar perguntando: você tem um lugar para onde correr quando o medo chega? Não um lugar físico, um lugar interior, uma realidade espiritual que, quando acessada, muda o estado de dentro para fora. Um ponto de ancoragem que não balança quando tudo ao redor está balançando. Um refúgio. A maioria das pessoas não tem isso de forma consciente. Quando o medo chega, a resposta padrão é tentar administrá-lo, tentar pensar em coisas positivas, tentar distrair, tentar raciocinar saindo do estado de medo, tentar ficar ocupado o suficiente para não sentir. E essas estratégias às vezes funcionam no curto prazo, mas não resolvem, porque o medo que é administrado ainda está lá. Ainda está esperando o próximo momento de quietude para voltar com força. Ainda está no fundo, ocupando espaço, drenando energia, contaminando a paz que deveria existir.
O versículo 2 do Salmo 91 apresenta algo completamente diferente da administração do medo. Apresenta um refúgio real, um lugar concreto, espiritual, disponível a qualquer hora, que não apenas administra o medo, mas o substitui com algo maior. Que não apenas silencia o medo por um tempo, mas cria uma realidade alternativa dentro da qual o medo não tem autoridade. Esse lugar é Deus. Especificamente, o Deus que é refúgio, que é fortaleza, em quem se confia. E o versículo diz que você declara isso. Direi do Senhor. Você não apenas pensa, você diz, em voz alta para você mesmo, para o ambiente espiritual ao redor, para o medo que está tentando definir o tom do dia. Você diz, Ele é o meu refúgio. E ao dizer, algo acontece. Não apenas no plano das emoções, no plano espiritual. A declaração de fé tem peso real, tem autoridade real, tem o poder de criar o ambiente que descreve. Vamos ouvir mais sobre cada palavra deste versículo antes de orar. Direi do Senhor. Existe uma intenção nessa frase, uma decisão tomada antes que as palavras saiam. Davi não estava descrevendo algo que acontecia automaticamente. Estava afirmando uma escolha deliberada. Vou dizer, vou falar, vou declarar. No contexto bíblico, a fala tem poder criativo. Deus falou e o mundo foi criado. Os seres humanos feitos à imagem de Deus receberam também o poder da fala. As palavras que você fala sobre a sua vida não são apenas sons no ar. São declarações com peso espiritual. São orientações que o seu coração começa a seguir. São realidades que a boca antecipa e que o espírito começa a construir. Quando você diz, Ele é o meu refúgio, em fé genuína, não está apenas afirmando uma crença abstrata. Está se orientando para o refúgio, está abrindo o coração para receber o que a palavra descreve. Está ativando no plano espiritual o que a boca declarou. Ele é o meu Deus, o meu, possessivo, personal. Não um Deus abstrato lá em cima que cuida de causas grandes e importantes. O meu Deus, o Deus da minha história, o Deus que está envolvido nos detalhes da minha vida específica, que conhece o meu nome, que viu esta manhã antes que eu abrisse os olhos, que está presente nesta hora específica com atenção específica para mim. Esse meu muda tudo. A proteção de um Deus distante é conceitual. A proteção do meu Deus é experiencial. É a diferença entre saber que existe um hospital no mundo e ter um médico pessoal. O meu é o que transforma a proteção divina de teoria em realidade vivida. O meu refúgio. A palavra refúgio em hebraico é maksé, literalmente o lugar para onde se corre quando há perigo. Não o lugar que se procura depois que o perigo passou. O lugar para onde se corre quando o perigo está presente. O refúgio é pré-crise, não pós-crise. Isso tem implicação prática enorme para quem tem medo. O medo avisa que o perigo pode estar chegando. E a resposta correta ao aviso do medo não é esperar para ver se o perigo chega de fato. É correr para o refúgio imediatamente, antes que o medo se amplifique, antes que os cenários se construam, antes que a espiral de ansiedade ganhe velocidade. Vai para o refúgio agora. E o refúgio está disponível agora. Não depois que você reunir coragem suficiente. Não depois que a situação se resolver. Agora. Direi do Senhor. Ele é o meu refúgio. A declaração é o ato de correr. A oração é a porta do refúgio se abrindo. E quando você entra, o que estava perseguindo lá fora encontra resistência. A minha fortaleza. O refúgio é onde você corre quando há ameaça imediata. A fortaleza é a estrutura permanente, construída para resistir a ataques prolongados. É diferente. O refúgio é situacional. A fortaleza é permanente. Deus é as duas coisas. Para quem tem medo crônico, medo que não é de um evento específico, mas de um estado permanente de alerta e insegurança, a fortaleza é o que importa mais. Não apenas o refúgio para as emergências. A fortaleza que sustenta no longo prazo,
que resiste à erosão do medo que vai consumindo a paz ao longo de semanas e meses e anos. Que fica de pé quando a pressão prolongada tenta desgastar o que é sólido. Deus é essa fortaleza, e você pode habitar nela não apenas nos momentos de crise aguda, mas todos os dias, como residência permanente do Espírito, como o lugar a partir do qual você enfrenta a vida em vez de tentar enfrentá-la exposto e vulnerável. E nele confiarei. A confiança encerra o versículo. Não como sentimento espontâneo que aparece quando as circunstâncias são favoráveis. Como escolha. Confiarei. Futuro. Decisão tomada antecipadamente, antes que as circunstâncias do dia sejam conhecidas, antes que se saiba se vai ser um dia fácil ou difícil, antes de qualquer evidência de que as coisas vão correr bem. Essa confiança antecipada é a forma mais poderosa de fé que existe. Não a fé que é fácil, quando tudo está bem. A fé que decide confiar antes de saber como vai terminar. A fé que diz, confiarei, e depois vai em frente com a vida, enfrentando o que vier com a certeza de que o refúgio está disponível e que a fortaleza não vai ceder. Agora vamos orar. Senhor, esta manhã eu abro a boca e digo o que o versículo 2 me ensinou a dizer. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E neste dia que está começando, confiarei em Ti. Não disse isso porque estou sem medo. Disse porque o medo está aqui e precisa ouvir que há algo maior do que ele. Porque esta manhã acordei com aquele peso familiar no peito, com aquela sensação de que o dia pode ser pesado demais, com a lista de coisas que podem dar errado, que a mente já começou a montar antes que eu estivesse completamente acordado. E em vez de deixar que essa lista defina o tom do dia, escolho definir o tom eu mesmo, com esta declaração, com esta verdade, com esta palavra que é mais sólida do que qualquer sentimento de medo que esteja presente agora. Senhor, Tu és o meu refúgio. Antes de saber o que o dia vai trazer, já estou correndo para Ti. Antes que a ameaça chegue com nome e endereço, já estou dentro do refúgio. Antes que o medo se amplifique, já estou debaixo da cobertura do Deus que é maior do que tudo que pode acontecer hoje. Preciso que esta manhã seja diferente do padrão que conheço de começar o dia. O padrão onde o medo chega primeiro e define como vou ver o dia inteiro. Onde a manhã começa com o peso do que pode dar errado e passa o dia todo carregando isso. Onde a ansiedade entra cedo e fica até tarde, drenando a energia que deveria ser usada para viver em vez de temer. Quero o padrão do versículo 2, onde a declaração vem primeiro, onde a boca fala a verdade antes que o medo fale a mentira, onde o posicionamento no refúgio acontece antes que a ameaça chegue. Onde o dia começa não com o que pode dar errado, mas com quem está acima de tudo que pode dar errado. Senhor, há medos específicos que carrego nesta manhã e que quero trazer diante de Ti, não para que os elimines necessariamente antes de começar o dia, embora esse milagre seja bem-vindo, mas para que o peso deles seja partilhado, para que deixem de ser exclusivamente meus e passem a ser também teus. Há o medo de não ser suficiente, de que o dia vai pedir mais do que tenho a dar, de que as responsabilidades são maiores do que a minha capacidade, de que vou decepcionar alguém, falhar em algo importante, chegar ao fim do dia sabendo que dei menos do que deveria. Esse medo está presente nesta manhã. É sutil, mas está lá. Para esse medo, a tua resposta não é dizer que sou suficiente por conta própria. É dizer que em Ti sou suficiente, que o que me falta Tu completamentos, que as forças que não tenho, Tu tens, que as respostas que não sei, Tu sabes, que a sabedoria que vai me faltar em algum momento deste dia, Tu podes dar quando eu pedir. Não preciso entrar neste dia no meu próprio poder, porque o poder é Teu. E Teu poder está disponível para mim. Há o medo de que algo ruim aconteça, com quem amo, comigo,
com o que construí, com o que ainda não construí, mas que está planejado. Esse medo é o que fica de fundo, esse estado de alerta permanente que espera o próximo golpe, que foi forjado em experiências passadas de perda e de dificuldade, e que agora coloreia cada presente com a sombra de um futuro temido. Para esse medo, tu prometeste no Salmo 91 que nenhum mal me sucederá, que estarás comigo na angústia e me retirarás dela, que os teus anjos têm ordens a meu respeito para me guardar, que sou coberto pelas tuas penas e protegido pelo teu escudo. Cada promessa deste salmo é uma resposta direta ao medo que fica de fundo, e esta manhã eu as coloco entre mim e o medo, como escudo, como broquel, como a realidade mais sólida que existe. Há um medo do que os outros pensam, de ser julgado, criticado, rejeitado. Esse medo muitas vezes não é nomeado, mas governa mais decisões do que deveria. Faz calar quando deveria falar, faz ficar quando deveria ir, faz concordar quando deveria discordar, faz viver para a aprovação de outros em vez de para a aprovação de Deus. Para esse medo, tu disse que és o meu Deus, o meu. Se o Deus do universo é o meu Deus, a aprovação mais importante que existe já está garantida. Não preciso conquistar a aprovação humana como se ela fosse o fundamento da minha identidade. O fundamento já está estabelecido. Sou filho do Altíssimo. E essa identidade não muda com o que os outros dizem ou deixam de dizer. Senhor, esta manhã peço a tua paz, não a paz do mundo, que é a ausência de problemas, mas a paz que Jesus prometeu. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que existe dentro das dificuldades, que está presente nas situações não resolvidas, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, mesmo quando as circunstâncias não justificam paz. Que essa paz chegue sobre mim agora, que desça sobre os ombros que estavam tensos, que entre no peito que estava apertado, que chegue à mente que já estava correndo, que seja sentida no corpo como uma mudança real de estado, não paz imaginada, paz de verdade, do tipo que só tu podes dar. E que essa paz me acompanhe ao longo de todo este dia, não apenas nesta oração, ao longo do dia, em cada momento em que o medo tentar chegar, em cada situação que provocar ansiedade, em cada hora difícil, em cada conversa pesada, em cada decisão incerta, que a paz que começou nesta oração continue fazendo o trabalho de guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Obrigado por seres o refúgio, por seres a fortaleza, por seres o Deus em quem posso confiar. Por esta manhã que começa com a possibilidade de declarar algo maior do que o medo. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair para o dia, quero ficar mais um tempo com você sobre o poder específico da declaração em voz alta. Há uma razão pela qual o versículo 2 começa com direi e não com pensarei ou acreditarei. A fala tem um peso que o pensamento não tem. O pensamento pode ser contínuo, circular, ir e vir sem resolução. A fala é um ato completo. Tem começo, meio e fim. Acontece no mundo real, no ar, nos ouvidos, no ambiente. Quando você diz em voz alta, Ele é o meu refúgio, isso aconteceu. Não pode ser desfeito. Saiu da boca, entrou nos ouvidos, foi registrado pelo cérebro como evento concreto. E o cérebro humano, que é muito mais sensível ao que a própria voz diz do que ao que outros dizem, processa essa declaração de uma forma que o pensamento silencioso não processa. Você já reparou que quando explica algo para alguém, entende melhor do que quando apenas pensa sobre? Que quando descreve em voz alta como se sente, a emoção fica mais clara? Que quando declara uma decisão para outra pessoa, se compromete mais do que se apenas decidiu internamente? Isso é porque a fala cria realidade de uma forma que o pensamento não cria. E se isso é verdade para qualquer fala, quanto mais para a fala que alinha com a verdade de Deus.
Quando você declara, Ele é o meu refúgio em fé genuína, não está apenas pensando uma verdade, está criando dentro de você e no ambiente espiritual ao redor um posicionamento real. Está colocando o coração na direção do refúgio. Está ativando o que a boca declarou. É por isso que a prática de declarar as promessas de Deus em voz alta, especialmente de manhã, antes do dia começar, não é performática ou superficial. É uma das práticas espirituais mais concretas e mais eficazes que existe para quem quer viver com a proteção de Deus como realidade experienciada e não apenas como crença intelectual. E o versículo 2 do Salmo 91 é o modelo dessa prática. Direi do Senhor, não quando sentir vontade, não quando estiver animado espiritualmente. Direi, ato deliberado, independente do estado emocional. A boca que declara a verdade antes de o coração sentir a verdade, abrindo caminho para que o coração eventualmente alcance o que a boca já afirmou. Senhor, que cada pessoa que está ouvindo esta oração comece hoje a prática de dizer, de declarar, de abrir a boca todas as manhãs com as verdades do versículo 2 antes que o medo diga outra coisa. Que essa prática se torne o ritual de início do dia que substitui o ritual de ansiedade. E que ao longo de semanas e meses de declaração consistente, o coração alcance o que a boca já afirmou há muito tempo, que Deus é refúgio, fortaleza e fundamento de toda a confiança. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora falar sobre algo que está presente no versículo 2, mas que raramente é discutido. A diferença entre dizer que Deus é refúgio para todo o mundo e dizer que é o meu refúgio. Há uma teologia que fica na abstração, que fala de Deus em termos gerais, como conceito, como força universal, como princípio. E essa teologia pode ser intelectualmente sofisticada e espiritualmente vazia. Porque o Deus abstrato não alcança o medo concreto. O Deus de princípio não responde à crise de madrugada. O Deus de conceito não está presente na conversa difícil desta tarde. O versículo 2 não é sobre Deus em abstrato, é sobre o meu Deus. E a palavra meu é uma declaração de relacionamento, de história compartilhada, de encontros reais, de momentos em que Deus foi específico, presente, pessoal. Quando Davi escreveu, Ele é o meu Deus, estava falando do Deus que esteve com ele enquanto cuidava das ovelhas sozinho no campo, do Deus que o ajudou a matar o leão e o urso antes de Golias chegar, do Deus que o protegeu dos anos de perseguição de Saul, do Deus que esteve presente quando criou os salmos, quando dançou diante da arca, quando chorou as perdas mais dolorosas da sua vida. Era o meu Deus, porque havia história, havia experiência acumulada, havia uma série de momentos em que Deus tinha sido específico, pessoal, presente, de uma forma que não deixava dúvida de que era o Deus de Davi especificamente. E você também tem essa história. Você pode não ter matado gigantes, mas há momentos na sua vida em que Deus foi específico para você. Momentos que você não consegue explicar de outra forma. Saídas que apareceram quando não havia saída. Forças que vieram quando as suas tinham acabado. Presenças que foram sentidas em momentos de solidão absoluta. Coincidências que eram grandes demais para ser coincidências. Essa história é o seu meu Deus. E esta manhã, ao declarar Ele é o meu Deus, você não está declarando um conceito abstrato. Está afirmando uma história real. Está dizendo, o Deus que foi específico comigo antes vai ser específico comigo hoje. O que Ele foi no passado é garantia do que vai ser no futuro. E porque Ele foi meu naqueles momentos, é meu neste momento e será meu nos momentos que ainda vêm. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã e que está com medo, encontre na própria história a evidência de que és o meu Deus. Que consiga olhar para trás e ver os momentos em que foste específico, em que a saída veio de onde não se esperava, em que a força chegou quando a própria acabou,
em que a presença foi real o suficiente para ser chamada pelo nome. Que essa história se torne a base sobre a qual a declaração desta manhã é feita com convicção crescente. Ele é o meu Deus, e não o de outros apenas. O meu, em nome de Jesus. Amém. Quero agora aprofundar algo sobre o medo que raramente é falado nas orações, mas que é fundamental para entender porque o versículo 2 é a resposta certa. O medo tem uma função, é um sinal, não um sinal de fraqueza, não um sinal de fé insuficiente, não um sinal de falha espiritual. Um sinal biológico e emocional que foi colocado no ser humano para avisar de perigo. E um sinal que avisa de perigo não é algo que deveria ser silenciado com vergonha. É algo que deveria ser ouvido e respondido corretamente. O problema com o medo não é que ele existe, é que quando não é respondido corretamente, se amplia. Quando o medo avisa e a resposta é reprimir, ignorar, fingir que não está lá, ele cresce. Quando é respondido com ansiedade, com catastrofização, com os piores cenários projetados, ele domina. Quando é respondido com vergonha, com autocondenação por ter medo, ele se torna duplo. O medo original, mais o medo de ser fraco por ter medo. A resposta correta ao medo é o que o versículo 2 ensina: correr para o refúgio. O medo chega e você diz: este medo me está avisando de que há uma ameaça percebida, e minha resposta a isso é correr para o refúgio. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio. Não nega o medo, não se envergonha do medo. Usa o medo como sinal para correr na direção certa. Essa é a resposta espiritualmente madura ao medo. Não a que finge que não existe. Não a que o combate com força de vontade. A que reconhece o sinal, o recebe como informação e então faz o que o sinal deveria provocar. Correr para o único lugar suficientemente seguro para que o medo perca o poder que tinha. E no refúgio, o medo não necessariamente desaparece imediatamente, mas muda de natureza. Não é mais o medo que domina e que escraviza. É o medo dentro do refúgio, que é o medo que reconhece o perigo, mas que está protegido contra ele. É o medo que convive com a paz, porque há algo maior que está cuidando do que assusta. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã aprenda esta resposta ao medo. Que em vez de tentar eliminá-lo pela repressão ou de se deixar dominar por ele, aprenda a usá-lo como sinal que provoca a declaração: Ele é o meu refúgio. Que o medo se torne o gatilho para correr na direção certa, em vez de o gatilho para entrar em espiral. E que ao longo do tempo, esse padrão de resposta ao medo transforme a experiência de viver com ansiedade em algo completamente diferente do que é hoje. Em nome de Jesus. Amém. Há uma dimensão do versículo 2 que quero explorar especificamente para as mulheres que estão ouvindo esta manhã. Porque o medo que elas carregam tem formas muito particulares que merecem ser nomeadas. Há o medo de não ser suficiente como mãe, de que os filhos precisam de mais do que você está dando, de que os erros que cometeu vão deixar marcas que não vão cicatrizar, de que o amor que tem não é suficiente para cobrir tudo que falta. Esse medo tem raízes fundas e aparece nas horas mais inesperadas. Há o medo do que está acontecendo no corpo, das mudanças que chegam com a idade, dos diagnósticos que assustam, dos exames que esperam resultado, da saúde que não é mais certeza como era antes. Esse medo é muito presente para as mulheres nessa faixa etária e raramente encontra espaço para ser dito sem parecer drama. Há o medo de ser esquecida, de que os anos passam e a relevância diminui, de que o mundo está sendo construído por outros e você está ficando de fora, de que o que tinha a contribuir já foi contribuído e que os melhores dias estão ficando no espelho retrovisor. Esse medo é especialmente silencioso, mas profundamente real. Há o medo de relacionamentos, de que o casamento está se desgastando, de que a amizade que era sólida está distanciando.
de que os filhos estão crescendo e se afastando, de que a solidão que às vezes se sente vai aumentando em vez de diminuir. Para cada um desses medos, o versículo 2 tem a mesma resposta, o mesmo refúgio, a mesma fortaleza, o mesmo Deus que é meu e que é suficientemente grande para qualquer forma específica que o medo toma. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Para o medo de não ser suficiente como mãe, Ele é o meu refúgio. Para o medo do que está acontecendo no corpo, Ele é a minha fortaleza. Para o medo de ser esquecida, Ele é o meu Deus, que conhece o meu nome. Para o medo nos relacionamentos, nele confiarei. A declaração não elimina as situações que geram medo, mas cria o fundamento sobre o qual essas situações são enfrentadas. E o fundamento do versículo 2 é infinitamente mais sólido do que qualquer situação que o medo pode apresentar. Senhor, que cada mulher que está ouvindo esta manhã receba este versículo como resposta pessoal para o seu medo específico. Que o Deus que é refúgio seja o refúgio para aquele medo que ela não teve coragem de nomear para ninguém ainda. Que a fortaleza que é a tua presença seja o lugar onde ela pode ser fraca sem ser destruída. E que a confiança que o versículo declara seja a experiência do seu coração ao longo deste dia, em nome de Jesus. Amém. Quero agora construir algo importante antes desta manhã terminar. Quero construir o hábito da declaração diária, porque o versículo 2 é poderoso não apenas quando ouvido uma vez, mas quando se torna o ritmo regular da manhã. Pensa numa pessoa que acorda todos os dias com medo, cujo primeiro pensamento é de preocupação, cujos olhos se abrem para a lista do que pode dar errado antes de se abrirem para o dia, cujo estado de base é a ansiedade e não a paz. Agora, pensa nessa mesma pessoa, depois de 3 meses, declarando o versículo 2 todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A pessoa mudou? Talvez as circunstâncias ao redor sejam as mesmas. Talvez os problemas que existiam 3 meses atrás ainda existam. Mas a relação com esses problemas mudou. Porque durante 3 meses, toda manhã, a boca foi orientada para o refúgio, antes que a mente se orientasse para o medo. Durante 3 meses, a verdade foi plantada antes que a ansiedade fosse regada. Durante 3 meses, o coração foi direcionado para a fortaleza antes de ser exposto ao que tentava assustá-lo. E esse direcionamento consistente, essa prática repetida de declarar a verdade de Deus antes de qualquer outra coisa, transforma. Não de forma mágica, não no primeiro dia ou na primeira semana, mas de forma real e crescente ao longo do tempo. A neurociência confirma o que a Bíblia sempre ensinou. O que você pensa e diz de forma consistente forma conexões no cérebro que se tornam o caminho padrão da mente. A mente que foi treinada para correr para o refúgio começa a correr para o refúgio automaticamente. A boca que foi treinada para declarar a verdade começa a declarar antes que o medo chegue. E a vida que é construída sobre essa prática é uma vida radicalmente diferente. Não uma vida sem medo, mas uma vida onde o medo é respondido corretamente, onde o refúgio é acessado antes que a espiral comece, onde a fortaleza é habitada de forma permanente em vez de visitada apenas nas emergências. Essa é a vida que o versículo 2 descreve. E ela começa com um direi, com a decisão de abrir a boca esta manhã. Senhor, que quem está ouvindo esta oração comece esta prática hoje e continue amanhã e no próximo dia. Que o versículo 2 se torne o primeiro pensamento e a primeira fala de cada manhã. Que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, seja a declaração que precede tudo o mais. E que ao longo de meses dessa prática, a transformação que a palavra promete seja visível. Uma vida mais ancorada, um coração mais descansado,
uma fé mais experiente, uma paz que veio não de circunstâncias favoráveis, mas de um relacionamento com o Deus que é refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Mas antes de fechar esta manhã de vez, quero deixar uma última reflexão que vai bem além desta oração. O Salmo 91 é chamado por muitos de o Salmo da Proteção. Mas há algo que raramente é mencionado sobre este salmo. Ele foi encontrado com o escrito de Moisés, segundo o título do Salmo 90, que o antecede. E Moisés escreveu o Salmo 90 no fim de um período de 40 anos de deserto. De 40 anos liderando um povo difícil por um caminho que parecia não ter fim. 40 anos de deserto, 40 anos de reclamações, 40 anos de situações impossíveis, de milagres necessários, de fé testada ao extremo. E é nesse contexto que o Salmo 91 aparece, com toda a sua riqueza de promessas de proteção, de refúgio, de fortaleza. O homem que escreveu sobre o Deus que é refúgio era o mesmo homem que tinha vivido 40 anos no deserto, que sabia o que era precisar de refúgio de verdade, que tinha experimentado de forma real e repetida o que significava não ter nada além de Deus para depender. E é exatamente por isso que as palavras têm tanto peso. Não são palavras de alguém que nunca precisou do refúgio. São palavras de alguém que precisou repetidamente, que testou a promessa em condições extremas, que chegou ao versículo 2, não como crença abstrata, mas como testemunho concreto. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque foi meu refúgio no deserto, porque foi minha fortaleza quando tudo tentou me abater. Porque confiei nele quando não havia mais nada em que confiar. Esta manhã, você não precisa de ter passado por 40 anos de deserto para poder fazer a declaração com convicção. Mas talvez já tenha passado por um tempo de deserto próprio, por temporadas em que Deus foi o único que ficou quando tudo mais cedeu, por momentos em que a fortaleza de Deus foi testada e não cedeu. Lembre-se desses momentos esta manhã. Deixa que eles alimentem a declaração. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, porque já foi. E porque o que foi é garantia do que será. E o que será é a promessa de toda a extensão do Salmo 91 que foi lido nesta oração. Vai com isso. Com o peso da própria história acrescentado ao peso da promessa, com a experiência pessoal de Deus sendo refúgio somada à declaração desta manhã. Com a certeza de que o que foi em Moisés, no deserto, depois de 40 anos, foi para você também, nos seus desertos, nas suas 40 dias e 40 noites. E vai sendo agora. Que este dia seja vivido na realidade do versículo 2. Que o medo que chegou de manhã encontre já o refúgio declarado. Que a fortaleza que é Deus seja habitada ao longo de cada hora. E que ao final deste dia, quando olhar para trás, você possa dizer, confiei, e o refúgio aguentou. Bom dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escreve amém nos comentários como declaração de que este dia começa com a certeza de que Deus é o teu refúgio. E se precisas de oração específica para os medos que estás enfrentando, deixa nos comentários. Esta comunidade ora junto. Compartilha com alguém que também precisa ouvir que Deus é refúgio esta manhã. Com aquele amigo que está com medo, com aquela pessoa que acordou com o peso de um dia difícil pela frente. Porque a declaração do versículo 2 pode ser exatamente o que ela precisa ouvir antes de começar o dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam contigo em cada hora deste dia. Que o refúgio seja real, que a fortaleza aguentie e que a confiança que foi declarada esta manhã sustente ao longo de tudo que ainda vai vir. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom dia. Antes de fechar definitivamente esta manhã, quero abordar algo que está diretamente ligado ao versículo 2, mas que raramente é falado.
A diferença entre Deus como refúgio e Deus como fuga. São coisas completamente diferentes, e a confusão entre elas produz uma fé frágil que não aguenta as tempestades da vida. Fuga é quando se usa a fé para se afastar da realidade, para fingir que os problemas não existem, para criar uma bolha religiosa onde tudo é sempre bom, tudo é vitória, tudo é prosperidade e nada que incomoda tem permissão de ser nomeado. A fé como fuga produz pessoas que entram em colapso na primeira adversidade real, porque nunca aprenderam a estar na realidade difícil com Deus. Refúgio é completamente diferente. Refúgio reconhece que a realidade é difícil, reconhece que há ameaças, que há problemas, que há situações que geram medo legitimamente. Então oferece um lugar dentro dessa realidade difícil de onde é possível enfrentá-la, com proteção e com força que não são suas. David não estava fugindo dos problemas quando escreveu "Ele é o meu refúgio". Estava em problemas reais quando escreveu isso. Saul estava atrás dele com um exército. O povo que deveria apoiá-lo o abandonou em vários momentos. A traição veio de dentro da própria família. Os problemas eram concretos, sérios, com risco de vida. E foi dentro dessa realidade concreta, séria, com risco de vida, que ele correu para o refúgio. Não correu para longe dos problemas. Correu para dentro do único lugar que era mais forte do que os problemas. E de dentro do refúgio, enfrentou. Essa é a dinâmica que o versículo 2 ensina. Não escape dos problemas. Corra para o refúgio. E do refúgio, em frente. Com a proteção do Deus que é fortaleza, com a confiança de quem não está exposto e vulnerável, mas está dentro das muralhas do Altíssimo. Senhor, que quem está ouvindo esta manhã aprenda a distinção entre refúgio e fuga. Que a fé que está sendo construída seja a fé que entra na realidade difícil com Deus e não a que evita a realidade difícil com religiosidade vazia. Que o refúgio que buscas esta manhã seja o lugar de onde vai enfrentar o dia e não o lugar para se esconder do dia. E que a força que recebe dentro do refúgio seja suficiente para qualquer coisa que o dia apresentar. Em nome de Jesus. Amém. Há algo mais que quero adicionar sobre o medo específico de mulheres entre 30 e 60 anos. Porque essa fase da vida tem desafios únicos que produzem formas únicas de medo. É a fase em que muitas vezes se está simultaneamente cuidando de filhos e de pais idosos, a chamada geração sanduíche, onde a demanda vem dos dois lados e o meio parece esmagado, onde a energia que vai para um lado faz falta no outro, onde a culpa de não estar fazendo o suficiente em nenhuma das frentes está sempre presente. É a fase em que o corpo começa a mudar de formas que assustam. A menopausa para muitas mulheres não é apenas uma transição física, é uma crise de identidade, de quem sou agora, de como me vejo, de como os outros me veem. E essas perguntas geram um medo que é muito real, mas que raramente encontra espaço para ser falado com honestidade. É a fase em que se olha para o espelho e se faz as perguntas que a juventude adiava, sobre o que ficou de ser feito, sobre os sonhos que foram postergados, sobre o que ainda é possível e o que passou, sobre quem se é além dos papéis de mãe, esposa, filha, profissional. Para todos esses medos específicos desta fase, o versículo 2 tem uma resposta que é ao mesmo tempo simples e profunda. Ele é o meu Deus, não o Deus da geração mais jovem com mais energia. Não o Deus de quem ainda tem o futuro todo pela frente. O meu Deus, agora, nesta fase, com estas transições, com estas perguntas, com estes medos, o Deus que é refúgio não é refúgio apenas para as fases fáceis da vida, é especialmente refúgio para as fases de transição, onde o chão que existia debaixo dos pés mudou e o novo chão ainda não está completamente estabelecido.
E a mulher de 50 anos, que está no meio de uma transição enorme, tem acesso ao mesmo refúgio que tinha aos 20 e ao mesmo que terá aos 70. Porque o refúgio não é baseado na fase da vida, é baseado no caráter imutável de Deus, que foi, que é e que será, e que é o meu Deus em cada uma dessas fases. Senhor, que cada mulher que está nessa fase da vida e que chegou até esta oração com os medos específicos desta fase, receba o versículo 2 como promessa direta para ela. Que Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Seja ouvido como palavra pessoal do Pai que a vê nesta exata fase, com estes exatos medos, neste exato momento. Que a transição que está atravessando seja atravessada com a proteção do Deus que é fortaleza. E que ao sair desse período de mudança, saia mais forte, mais ancorada, mais conhecedora do Deus que foi fiel durante toda a travessia. Em nome de Jesus. Amém. Quero agora aprofundar a imagem da fortaleza que o versículo 2 apresenta, porque refúgio e fortaleza são conceitos complementares, mas distintos, e entender a diferença enriquece muito o que o versículo está prometendo. Um refúgio é onde você corre quando há perigo imediato. É urgente. É para o curto prazo. Quando o inimigo aparece, você corre para o refúgio. Mas um refúgio pode ser temporário. Pode ser a caverna onde Davi se escondeu de Saul, que era proteção, mas que não era para sempre. Uma fortaleza é diferente. Uma fortaleza é construída para resistir ao tempo, para aguentar cercos prolongados, para ser habitada, para ser o ponto de onde se parte e para onde se retorna. Uma fortaleza não é para emergências apenas, é para a vida toda. Quando o versículo 2 diz que Deus é tanto refúgio quanto fortaleza, está coberto ambas as dimensões do medo. O medo agudo de evento específico, que precisa de refúgio imediato, e o medo crônico, de estado permanente de insegurança, que precisa de uma fortaleza habitada de forma permanente. Para quem tem ansiedade crônica, para quem vive num estado de base de alerta e tensão, que não tem um gatilho específico, mas que está sempre presente, a fortaleza é o que mais importa. Não é apenas ter onde correr nas emergências, é ter onde habitar. Ter uma realidade espiritual permanente, que é mais sólida do que o estado de ansiedade, que quer ser o estado permanente. E o versículo 2 não diz apenas que Deus tem uma fortaleza. Diz que Deus é a fortaleza. Não que te leva para uma fortaleza. Ele mesmo é a fortaleza. A proteção é a presença, é estar em Deus, o que significa estar na fortaleza. Isso simplifica tudo. Não precisa chegar a um lugar especial, não precisa de condições específicas, não precisa de estado emocional particular, precisa apenas de estar em Deus, de habitar nele, e habitar nele é o que esta oração constrói. É o que a declaração diária do versículo 2 alimenta. É o que o relacionamento com Deus ao longo do tempo aprofunda. A fortaleza está disponível agora. Esta manhã, não como destino futuro, mas como realidade presente, porque Deus está aqui, e estar em Deus é estar na fortaleza. Senhor, que quem tem ansiedade crônica e que está ouvindo esta manhã, encontre nesta imagem da fortaleza o que o alívio momentâneo nunca conseguiu dar, um lugar para habitar, uma realidade permanente mais sólida do que o estado de ansiedade. Uma proteção que não precisa ser reiniciada a cada emergência, porque é a condição normal de quem habita em ti. Que a prática de habitar nesta fortaleza, construída oração a oração, dia após dia, seja a transformação de longo prazo que o coração ansioso mais precisa. Não apenas noites melhores, uma vida diferente, uma vida habitada dentro da fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Há um ângulo sobre o versículo 2, que é o mais prático de todos e que quero deixar para você levar para dentro do dia. A declaração do versículo 2 não é só para amanhã, é para qualquer momento do dia em que o medo chegar. Quando o medo chegar na reunião difícil de hoje, você vai parar por 10 segundos e dizer em silêncio ou em voz baixa:
Ele é o meu refúgio. Não resolve necessariamente a reunião, mas reorienta de onde você está enfrentando a reunião, de dentro do refúgio em vez de exposto. Quando o medo chegar na conversa difícil que vai ter hoje, você vai lembrar: Ele é a minha fortaleza. E vai entrar naquela conversa de dentro da fortaleza, com a proteção de quem está habitado num lugar que não cede. Quando o medo chegar no resultado que está esperando, na notícia que está com medo de receber, no momento em que a incerteza bate mais forte, você vai dizer: nele confiarei. E essa confiança, declarada em voz alta ou em silêncio, vai mudar a qualidade de como você está presente naquele momento. Uma frase, ou uma parte dela, ou até só o nome, meu refúgio, como âncora, como orientação, como o movimento que corre para o lugar certo antes que o medo defina o que acontece. Pratica isso hoje, em cada momento em que o medo chegar. E repara no que acontece. Não precisa de acreditar que vai funcionar com entusiasmo. Só tenta, com honestidade, com a fé que tem, e observa o que muda. Senhor, que cada vez que o medo chegar hoje para cada pessoa que está ouvindo esta oração, o versículo 2 apareça. Que Ele é o meu refúgio seja o reflexo antes que a espiral comece. E que o dia que começa com esta declaração, esta manhã continue sendo vivido dentro dela, momento a momento, escolha a escolha, ao longo de cada hora que ainda vem. Bom dia, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Antes desta manhã fechar definitivamente, quero revisitar o versículo 2 pela última vez, mas de um ângulo que ainda não foi explorado. A declaração direi do Senhor tem um implícito que vale a pena nomear. Quando Davi diz que vai dizer do Senhor, está pressupondo que há quem ouve. Está pressupondo uma audiência. E a pergunta é: qual audiência? Há pelo menos 3 audiências para a declaração do versículo 2. A primeira é você mesmo. Quando você diz em voz alta, Ele é o meu refúgio, seus próprios ouvidos ouvem. E como já foi falado, o que a nossa própria voz diz tem impacto enorme no próprio coração. A declaração volta para o declarante e alimenta a fé que a produziu. A segunda audiência é o ambiente espiritual. A Bíblia fala em Efésios sobre principados e potestades, sobre forças espirituais que operam no mundo invisível. E a declaração de fé feita em nome de Jesus, fundamentada na palavra de Deus, tem peso nesse ambiente espiritual. O medo que tentava avançar, ouve a declaração do refúgio e encontra resistência. O ambiente espiritual ao redor de quem declara muda quando a declaração é feita. A terceira audiência é Deus. Quando você diz, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, Deus ouve. Não porque precisa ser lembrado, mas porque a declaração cria um posicionamento do filho diante do pai, que tem significado no relacionamento. É como dizer ao seu pai, confio em você. Essa declaração não informa ao pai de algo que ele não sabia. Ela fortifica o relacionamento. Ela afirma o laço. Ela coloca o filho no lugar do filho confiante e o pai no lugar do pai que foi reconhecido. E Deus, que é reconhecido como refúgio, age como refúgio. Não porque sem o reconhecimento ele seria menos Deus, mas porque o posicionamento do filho no lugar correto permite que o pai seja o que já é de forma experienciada e não apenas de forma teórica. Senhor, que cada declaração feita esta manhã e ao longo deste dia chegue até Ti como afirmação do relacionamento. Que o filho que diz, Tu és o meu refúgio, seja recebido por Ti com a acolhida do pai que estava esperando. E que a experiência dessa acolhida, dessa confirmação de que o relacionamento é real, fortifique a fé para cada momento difícil que ainda vai chegar neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa final sobre a paz, que é a promessa central desta manhã. Porque paz e refúgio estão intimamente ligados. A paz não é a ausência de medo, é a presença de algo maior que o medo. E esse algo maior é o que você declarou esta manhã.
Deus como refúgio, como fortaleza, como fundamento de toda a confiança. Quando a declaração é feita, quando o posicionamento está correto, quando o coração habita dentro do refúgio em vez de fora dele, a paz que Jesus prometeu começa a fazer sentido de uma forma prática. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é situacional, é produzida pela ausência de problemas. A paz de Jesus é relacional. É produzida pela presença do Deus que é refúgio e fortaleza. E essa paz pode coexistir com circunstâncias difíceis. Pode existir dentro de uma situação que ainda não foi resolvida. Pode estar presente no dia que vai ser pesado. Pode guardar o coração e a mente mesmo quando a mente continua percebendo as ameaças que existem ao redor. Não é a paz que nega a realidade. É a paz que está por cima da realidade, que a olha de dentro do refúgio em vez de fora, que tem uma perspectiva que a exposição não tem, que sabe que o Deus que é refúgio e fortaleza está entre ela e o que ameaça. Esta manhã, você declarou o refúgio. Ao declarar, entrou nele, e dentro do refúgio a paz que Jesus prometeu está disponível. Não precisa conquistá-la, está lá. Recebe. Senhor, que a paz que este versículo ativa seja sentida de forma real por quem está ouvindo esta manhã. Que encha o que estava vazio de medo, que aquiete o que estava agitado, que descanse o que estava tenso, que seja o estado de base deste dia, paz dentro do refúgio, coração guardado na fortaleza de Deus. Que este dia seja o tipo de dia onde ao final você consiga dizer, fui guardado. Enfrentei com a paz que vai além do entendimento. Corri para o refúgio quando o medo chegou. E o refúgio aguentou, como sempre aguenta. Para a glória do nome de Jesus, que é acima de todo nome, que é o Senhor de cada hora deste dia, e que é o refúgio desta manhã e de todas as manhãs que ainda virão. Bom dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o teu nome seja bendito, Senhor. Esta manhã, este dia, para sempre. Amém. Quero adicionar algo mais sobre a história de Moisés e o Salmo 91 que ficou incompleta e que tem um ponto final importante para esta manhã. Moisés escreveu o Salmo 91 após 40 anos de deserto. Mas antes de escrever o Salmo 91, Moisés escreveu o Salmo 90. E o Salmo 90 é muito diferente do 91. O Salmo 90 é um salmo de lamento, de reconhecimento da fragilidade humana diante da eternidade de Deus. Os nossos anos passam como um sonho. A nossa vida chega ao fim como um suspiro. Somos consumidos pela tua ira. É um salmo pesado, honesto, que olha para a condição humana sem romantismo. E então vem o Salmo 91, imediatamente depois, como se o lamento do 90 fosse o chão do qual o 91 salta. Como se a honestidade sobre a fragilidade humana fosse o que tornasse o refúgio não apenas bonito, mas necessário. Como se só quem entendeu o Salmo 90 conseguisse receber o Salmo 91 com a profundidade que ele merece. Você não precisa de ter sempre tudo bem para declarar, Ele é o meu refúgio. Pode vir do Salmo 90. Pode vir do lugar de nossa vida chega ao fim como um suspiro. Pode vir do reconhecimento honesto de que sozinho não é suficiente, de que os anos passam mais rápido do que deveria, de que a fragilidade é real e que a vida não é tão controlável quanto se gostaria. E de dentro desse reconhecimento, de dentro dessa honestidade sobre a condição humana, o Salmo 91 é a palavra de Deus que chega, e mesmo assim há um refúgio. Mesmo na fragilidade, há uma fortaleza. Mesmo na brevidade da vida, há um Deus que não é breve. Mesmo no limite humano, há um Deus que é ilimitado. Esta manhã, talvez você esteja mais no Salmo 90 do que no 91. Talvez a honestidade sobre o que está sentindo esteja mais próxima do lamento do que da declaração. E isso é válido. Não precisa pular para o 91 fingindo que o 90 não existe, mas ao honrar o 90, ao reconhecer a fragilidade, ao não romantizar o estado atual, a declaração do 91 vem com mais peso,
Vem como resposta a uma necessidade real e não como performance religiosa vazia. Ele é o meu refúgio, dito por alguém que genuinamente precisa de refúgio, tem um peso que não tem quando dito por quem finge que não precisa. Você precisa, e o refúgio está disponível. Essa é a mensagem desta manhã. Senhor, que quem está mais no Salmo 90 esta manhã do que no 91 encontre nessa combinação a completude da oração. Que a honestidade do 90 abra caminho para a promessa do 91. Que o reconhecimento da fragilidade humana seja o solo fértil onde a declaração do refúgio divino planta raízes profundas. E que ao dizer, Ele é o meu refúgio do lugar de real necessidade, a promessa seja recebida não como conceito, mas como experiência. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Para fechar com tudo, quero que você saia desta oração com uma imagem final. Uma imagem simples, mas que quero que fique no coração ao longo de todo o dia. A imagem é de uma cidade murada antiga, com muros grossos, com portões de ferro, com torres de guarda. Do lado de fora da cidade, o campo aberto, onde qualquer coisa pode chegar, onde o viajante está exposto ao sol, à chuva, aos animais, aos bandidos, ao imprevisível. E do lado de dentro dos muros, a cidade, protegida, com vida, acontecendo em segurança, com crianças brincando, com mercados funcionando, com casas aquecidas, o mesmo mundo lá fora, as mesmas ameaças existindo, mas do lado de dentro dos muros, uma qualidade de vida completamente diferente. Deus é essa cidade murada, o Deus que você declarou esta manhã como refúgio e fortaleza. E ao fazer a declaração, ao entrar no refúgio, você passou para o lado de dentro dos muros. O campo aberto ainda existe, as ameaças ainda existem. Mas você está do lado de dentro, protegido, com a vida acontecendo em segurança, com o Senhor dos Exércitos como guardião das muralhas. Carrega essa imagem ao longo do dia. Quando o medo tentar convencer que está exposto no campo aberto, lembra: entrei nos muros esta manhã, estou do lado de dentro, o refúgio está ao redor, a fortaleza está de pé, e o Deus que habita dentro dela está de guarda. Bom dia. Vai com a proteção da cidade murada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o teu nome seja glorificado neste dia, Senhor. Que cada passo dado dentro dos teus muros seja um passo de paz e de confiança, e que ao final do dia o testemunho seja: estive no refúgio, e o refúgio aguentou.